Ontem viralizou nas redes sociais o trecho de uma entrevista em que Elon Musk concedeu e que em um determinado momento o entrevistador pergunta o porquê de Elon Musk dar a opinião dele. E que, convenhamos, isso é uma pergunta meio... Não faz tanto sentido você fazer uma pergunta dessa. Mas como é o Elon Musk e tal, pelo contexto, por ser uma pessoa que tem participação em empresas multibilionárias, a gente consegue entender mais ou menos ali o contexto no qual o entrevistador fez aquela pergunta. Só que eu não posso colocar a entrevista completa aqui, o trecho completo, mas vou deixar aqui passando para vocês apenas a reação que o Elon Musk teve quando ele ouviu a pergunta: por que você dá a sua opinião? Okay, but why share it? Why share it? Especially because, E mais pra frente, nessa entrevista, o próprio Musk ele fala que vai continuar dando a opinião dele, independentemente se isso vai trazer prejuízos financeiros para ele ou não. E basicamente esse era o contexto da entrevista. O entrevistador perguntando pra ele: você tem muitos acionistas que podem discordar da sua opinião. Aí o Elon Musk fica meio: como assim? Tá bom, eu tenho minha opinião, as outras pessoas têm a opinião delas. Isso é algo muito importante que veio à tona com essa entrevista e com esse trecho que viralizou absurdamente nas redes sociais. Que é o seguinte: o Elon Musk ele tá falando a verdade dele, o que ele acredita, a opinião dele. E por que isso é tão importante, né? Antes de mais nada, você que viu os últimos vídeos do canal, eu toquei num ponto que eu acho que ele é decisivo para a vida de todas as pessoas, que é simplesmente falar a verdade e a responsabilidade em detrimento da culpa. A partir do momento que você opta por falar a verdade, pelo que você acredita, você tá, no final das contas, assumindo a responsabilidade da sua vida, né? Isso é um fato, porque você pensa da seguinte forma: se eu sou uma pessoa que tô sempre mentindo, que tô sempre tentando simplesmente agradar os outros, farmar, como dizem na internet, farmar popularidade, o que acontece é o seguinte: eu sou, no mínimo, muito mais propenso a falar diversas outras mentiras no âmbito pessoal, no âmbito profissional, etc. E a partir do momento que você fala muita mentira, meu amigo, isso não é um caminho pelo qual você quer seguir na sua vida, tá? Pode confiar em mim, porque depois você vai acabar se afogando em diversas questões, como por exemplo a culpa que a gente discutiu no último vídeo. Vale muito a pena você ver esse vídeo. Inclusive, se você não é inscrito no canal e quer acompanhar todos os vídeos desse canal aqui, só se você quiser realmente acompanhar, porque eu quero construir aqui de fato uma comunidade, que as pessoas comentem sempre e tal, você pode se inscrever aqui. Se você não quiser, não tem problema, vida que segue, mas fica aqui nesse vídeo, porque é muito importante. Vamos lá. Quando o Elon Musk vai lá e fala, por exemplo, que vai continuar falando a verdade, o que ele acredita, independentemente do que ele vai sofrer de retaliação e coisa do tipo. Isso é muito importante. Por quê? Porque nem tudo é sobre dinheiro. E isso ele deixa muito claro no decorrer dessa entrevista, né? Independentemente se minha opinião vai me fazer trazer prejuízos ou não, eu vou continuar dando elas. E isso até é uma história bíblica conta isso de uma maneira fenomenal, né? No sentido de que se atenha à verdade absoluta, que no caso, no contexto ali, Deus, tema a Deus, mas saiba que existem várias coisas que não estão sob seu controle. As histórias que eu tô querendo comentar aqui com vocês nada mais é do que a história de Jó, né? Que apesar de ser um filho ótimo para Deus, etc, devido a uma aposta que também pode ser interpretada como, de certa forma como uma metáfora, mas devido a uma aposta entre Deus e o diabo, acaba que ele perde tudo na vida dele. E ele continua sendo uma pessoa que acredita em Deus, mesmo depois de ter perdido tudo. Ou seja, ele continuou com a verdade dele, mesmo sem nada, sem nenhum bem físico, sem nenhum bem patrimonial e com diversos problemas físicos. Então, ele seguiu pela verdade dele mesmo nos momentos mais difíceis, independentemente do que estava acontecendo. Isso é uma história muito forte, porque depois ele recupera tudo em dobro. Ou seja, o que você percebe ali? Seguir pela verdade é um caminho bom, né? Mas você, em contrapartida, não seguir pela verdade seria dar a vitória pro demônio nesse caso aqui, tá? Nessa história. Também tem o próprio Eclesiastes fala que não fique muito preocupado com os fatores que você não consegue controlar, porque a vida é hevel, que em hebraico é uma poeira, não, um vapor, né? Um vapor, ou seja, existem vários
motivos, fatores externos que não estão sob seu controle na sua vida. Então, siga com a verdade, tema a Deus, e que isso é o mais importante, né? Essas histórias mostram pra gente que esse caminho, ou pelo menos a frase que Elon Musk disse, falando que vai continuar falando a verdade, independentemente dos prejuízos materiais que isso possam trazer pra ele, é incrível, né? Isso são histórias e histórias, literatura em cima de literatura, mostrando o poder de você falar a verdade e o quão é ruim o caminho que você pode seguir se você optar por falar mentira, por querer agradar todo mundo. E agora uma reflexão um pouco mais prática, trazendo mais pra realidade pelo que aconteceu, né? Se as pessoas, o status quo conseguir calar o homem mais rico do mundo, conseguir fazer com que ele pare de dar as opiniões dele, e ele é a pessoa mais influente, mais rica do mundo atualmente, o que será de uma pessoa comum, né? Que quer simplesmente dar a opinião dela? Aí a gente entra por um outro caminho que, se censuraram, se não deixaram a pessoa mais rica do mundo falar, ou se de alguma forma influenciaram ele a ficar calado, a não dar as opiniões dele em público, imagina uma pessoa comum. Então, essa entrevista do Elon Musk foi muito importante, muito forte, né? Porque ele fala que vai até as últimas consequências para defender o direito dele de falar, mas a consequência disso revala em todos nós, porque se estão querendo calar ele, se estão questionando tanto o motivo dele dar simples opiniões, imagino que não vai ser com você. E a partir do momento que ele se ergue e fica lá e fala, olha, eu tô aqui e eu vou continuar dando minha opinião, o que ele tá fazendo, na verdade, é proteger diversas outras pessoas que estão atrás dele, que querem dar opinião também, mas não são o Elon Musk. Se calarem o cara mais rico do mundo, as outras pessoas, que será delas, né? Não vão ter nem mais pra onde correr, né? Porque simplesmente calaram a pessoa mais influente, mais rica do mundo. Logo, quem sou eu para dar minha opinião, né? Então, ele se coloca na frente, ele defende não a liberdade dele falar, mas a liberdade de uma série de outras pessoas que querem dar opiniões, mas que se sentem não tão seguras em dar essas opiniões, ou até mesmo sentem medo e opressão, de certa forma, que não podem falar o que elas querem falar, né? Então eu achei essa entrevista super importante. E aqui eu volto a dizer, se você quiser acompanhar todos os vídeos desse canal, vou pedir para que você deixe o seu like aqui e também se inscreva, tá? Se você não quiser acompanhar os vídeos do canal, você pode só deixar o seu like aqui. Então é isso, um abraço pra você. Eu quero realmente tentar ajudar as pessoas de alguma forma, e se você ver os vídeos aqui do canal, você vai entender como eu tô querendo ajudar as pessoas, tá bom? Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!